Já? Ah, então tá ótimo. Então, gente, boa noite, primeiro de tudo. Essa é a aula número 3, né, da nosso estudo catequético e bíblico. Hoje o tema principal nosso é sobre... Deixa eu só ir para o lado. Por que que o Filho de Deus precisou nascer de uma mulher? A gente vai explicar o porquê que Deus, tudo que aconteceu, porque ele foi parar no ventre de Maria, porque ela, tudo certinho para ficar um pouco mais fácil, que as outras aulas a gente falou um pouco do advento, da preparação, a gente falou do Natal, o que é o Natal para nós católicos, o significado, então agora a gente vai para outra parte do porquê que ele veio assim. Antes da gente dar introdução de tudo e eu explicar realmente de fato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis com a luz, com a vossa luz, e enviai nosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando Deus fez o plano divino dele, ele já tinha uma promessa de um redentor. Então, é o que a gente sabe do Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nada mais é do que uma promessa que aos poucos, né, foi dando fragmentos do que iria acontecer até ela realmente ser unificada e feita, que aí começa o Novo Testamento. Então, a promessa é que um Salvador é o primeiro anúncio, né, no caso, e é quando vem a vinda de Jesus. Então, iria vir um Salvador, não se sabia quando, tinha uma espera e demorou anos e anos até ele realmente aparecer. Então, tinha toda essa questão de aguardar algo que ninguém sabia quando ia acontecer. Esse é um dos motivos, inclusive, de que quando Jesus veio, muita gente não acreditou nele. Porque estava tantos e tantos anos esperando, aquela coisa que o pessoal que lia a Torá só acreditava naquilo, era tudo muito quadradinho e etc., que tudo que fugia para eles era estranho. E a antecipação do papel de Maria é como se ela fosse a nova Eva. Então, a Maria, né, Nossa Senhora Maravilhosa, nossa mãe, ela simboliza a vitória definitiva sobre o mal através da descendência de uma mulher. Por quê? Teoricamente, né, o mal veio, de acordo com a Bíblia, né, por uma mulher. Foi quando teve o primeiro pecado por meio de Eva e de Adão. Então, foram os primeiros que realmente fizeram o mal na humanidade. Não eles fizeram, mas eles foram de acordo com o mal, porque o mal existia antes de qualquer coisa. Então, antes de existir o homem, já existiu o mal, certo? Essa batalha de céu e inferno, né, que a gente conhece, que a gente entende um pouco, existia muito antes da gente, nós seres humanos, existirmos. Então, já tinha essa briga dos anjos, dos demônios, já acontecia outras coisas. Então, quando Deus fez o homem, nada mais justo do que continuar, e aí foi quando eles foram atiçados, e aí a gente sabe que veio o primeiro pecado, e aí desde então, a gente foi, todos já nascemos, né, com algum tipo de pecado ao longo da vida, ao longo do tempo a gente vai fazendo algum pecado ou comete, nenhum de nós é perfeito ou nasce perfeito. A plenitude dos tempos. Em Gálatas 4,4 fala, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos é o pleroma, o tempo oportuno é o kairos escolhido por Deus. Então, qual foi o momento escolhido por Deus? O que foi o momento escolhido por Deus? Foi o período em que as condições históricas estavam maduras para a chegada do Messias. Então, demorou tantos anos porque precisava ter uma preparação para o que ia acontecer e quando tivesse pessoas realmente dignas para aquilo, que foi quando Nossa Senhora nasceu, ela que já nasceu, né, pura, perfeita, maravilhosa. Então, precisava de Maria, precisava de uma mulher como Maria, só ela poderia ser mãe de Jesus, não tem como ter outra pessoa. E a partir disso permitiu que a mensagem do evangelho se espalhasse e ficasse eficaz, né, pelo mundo, a partir de quando Jesus nasceu, né, depois de 30 anos, no caso, que realmente tudo se proliferou e tudo aconteceu, o que a gente tem até hoje, no caso, pelo evangelho. A encarnação do verbo, opa, pulei sem querer. Aí. A encarnação do verbo. É o mistério central, né, que responde à questão do porquê o Filho de Deus precisou nascer de uma mulher, e a encarnação está em João 1,14. Se vocês tiverem a Bíblia com vocês,
podem pegar, pode deixar aberto ou marcar. Então, primeiro de tudo, é assumir a natureza humana. Porque Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, o criador de tudo, de todos, ele que é o verbo, ele que é tudo, se fez homem. Então, Jesus compartilhou integralmente a nossa condição humana. Ele, com todas as limitações dele, exceto o pecado, ele foi um ser humano assim como eu e você. Então, ele foi uma pessoa humana, ele teve a humanidade recebida por meio de Maria e garantiu a plenitude da encarnação. E a vida dele, a morte dele e a ressurreição foi a verdade verdadeiramente humana. Então, basicamente, ele viveu como um ser humano normal, como nós vivemos aqui. Muitas pessoas já passou até dos 30 anos, então sabe como é. Então, ele passou por toda a trajetória. Então, Jesus nasceu de Maria, ele teve o leite materno dela, do seio de Maria, ele aprendeu a falar com ela, aprendeu a escrever com São José, aprendeu carpintaria, ele aprendeu habilidades básicas como, sei lá, fazer comida, varrer, coisas simples que tinham naquela época, coisas que hoje a gente nem imagina 100%, porque a gente tem uma tecnologia totalmente diferente. Mas ele fez e compartilhou tudo aquilo que nós temos hoje. Então, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu angústia. Tudo aquilo que nós, seres humanos, sentimos, ele sentiu igualmente a nós. Aliás, não só igualmente, muito mais do que nós, né? Muito além do que nós, porque a gente nunca passou por aquilo que ele passou. E a gente vive uma época totalmente diferente do que eles viviam, né? Há 2025 anos atrás. Mediador perfeito. Jesus é o mediador mais incrível que pode acontecer, porque agora vem uma parte muito difícil de explicar, mas a gente tem a Santíssima Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então a gente tem um triângulo perfeito aí dos três. E os três são uma coisa só. É uma das coisas mais difíceis da gente entender na nossa religião, pelo menos eu acho, né? É entender o que é e como que funciona Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se a gente, quando pensa em Pai, pensa em Filho, pensa em duas coisas diferentes, mas na verdade eles são duas coisas juntas, é muito complexo. Então, Jesus, ele, por ser mediador entre Deus e a humanidade, ele compreende as nossas fraquezas, mas ele não deixa de ser Deus. Ele oferece um sacrifício de reconciliar-se com o Pai, com Deus Pai, e ao mesmo tempo ele abriu o caminho da vida eterna através da obediência dele perfeita a Deus. Então, o Verbo, Deus Pai, se fez carne, Jesus, e através disso a gente recebeu depois o Espírito Santo. Para ficar mais fácil para vocês entenderem um pouco melhor, até quem tem dificuldade, vamos pensar o seguinte: Deus é como se fosse o Sol. O Sol, ele é o centro de tudo. Jesus é como se fosse a luz. Ele literalmente é a nossa estrela de Belém. Ele é uma luz. E o Espírito Santo é como se fosse a sensação que a gente tem do sol queimando na gente. Então, para ficar mais fácil de entender um pouco da Santíssima Trindade e de como Deus, conectado a tudo isso, é uma coisa só, mesmo sendo três, o Sol, ele tem essa questão de trazer a luz para nós, e o calor dele, através disso, é a nossa sensação, o sentimento, que é o Espírito Santo. Então, os três estão conectados, são a mesma coisa, e eles não se desconectam, tá? Para ficar mais fácil. Então, porque era necessário que ele fosse em tudo semelhante aos irmãos, então igual a nós, para ser misericordioso e sacerdote fiel ao que fez. Então, para Jesus conseguir fazer tudo aquilo que ele fez, ele tinha que passar pelas mesmas coisas que nós, seres humanos, também passamos no nosso dia a dia. Se você estiver falando rápido, vocês podem falar. Agora a gente vai falar sobre o novo Adão e a nova Eva. O novo Adão seria Jesus e a nova Eva seria Maria. O primeiro Adão foi o que desobedeceu a Deus em Gênesis, né, que é o primeiro capítulo que a gente tem ali, né, o capítulo 3, que foi quando veio por meio disso a introdução do pecado no mundo, resultou na morte espiritual e física, né, do ser humano, que era um ser que até então era perfeito, né, Deus tinha feito a gente perfeito, e feriu a imagem de Deus no homem. Por quê? Quando Adão e Eva, eles introduziram o pecado na nossa humanidade, em todos nós, não foi porque eles estavam com fome, eles queriam comer aquela maçã, ou o significado em si da maçã, mas foi porque quando Satanás foi lá e falou, come, e foi lá e atiçou, ele falou que eles seriam iguais ou melhores que Deus. E nós nunca seremos e nem devemos tentar ser melhor que Deus.
não tem como, a gente não deve brincar com esse tipo de coisa, a gente nunca vai chegar nem ao dedo mindinho do que Jesus foi na Terra, do que Deus é pra gente. Então, o que aconteceu foi, tentou ser mais. Então, quando a gente fala, tá escrito na Bíblia, mas eu faço do jeito que eu quero, sendo que Deus deixou pra gente tudo certinho, a gente tá tentando ser mais do que Deus. Então, o nosso ego de ser humano, que é um pecado, tá falando mais do que aquilo que Deus nos manda fazer, que é uma das coisas que mais acontece. E aí, em contrapartida, né? Maria, que é a nova Eva, e Jesus, que é o novo Adão. Jesus é o símbolo de obediência perfeita a Deus, porque ele faz tudo perfeito. Ele foi um homem perfeito, é um homem perfeito. Cumpriu a lei e a justiça de Deus, então ele fez tudo que era para fazer, tudo que estava escrito, ele fez tintim por tintim. Ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício e ele restaurou a imagem de Deus em nós. Então, a humanidade que estava quebrada e perdida, ele veio e mostrou que Deus é uma coisa incrível, linda, maravilhosa, perfeita. Ele restaurou a fé, não à toa surgiu milhões e milhões de pessoas que se converteram ao cristianismo. E Maria, que foi importantíssima nesse papel como a nova Eva, ela cooperou pela obediência dela, pela fé, a esperança e a caridade dela na obra do Senhor. Isso está até no nosso SIC, né, no Catecismo da Igreja Católica, para quem não sabe, que é o famoso amarelão. Então, se Maria, que foi a única que poderia ter concebido Jesus, não tivesse sim, e permitisse que o Espírito Santo fizesse com que Jesus estivesse no ventre dela, para ela poder gerar o Espírito Santo, que era Jesus, e ela não falasse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, nós não estaríamos aqui. A gente não teria, a gente até estaria aqui, mas a gente não teria a condição de ter a graça eterna. A gente estaria igual os povos do Antigo Testamento, esperando ainda o Messias, como, por exemplo, as pessoas que são da religião judaica ainda esperam os Messias. Então, a Eva, né, que seria Maria, né, a nova Eva, ela é mãe de todos os viventes da Terra. Então, Maria é a nossa mãe porque ela é como se fosse a nova Eva. Então, ela é mãe de todos nós que somos crentes, nós que somos tementes a Deus. Então, um erro que a gente tem, inclusive, é falar que nossos amigos protestantes são crentes. Crentes até o diabo é. Todos nós somos crentes, todos nós somos evangélicos, porque a gente crê no Jesus Cristo, a gente crê no evangélico, no evangelho a gente acredita nisso, então todos nós somos. A diferença é que eles são protestantes, nós somos católicos. A gente veio advindo, somos católicos apostólicos romanos, de una santa igreja católica apostólica. A gente acredita desde de São Pedro, que foi um dos discípulos principais de Jesus, e tem aquela parte que Jesus fala que tu, pro Simão, que tu chamará Pedro, porque tu és a pedra, em cima de ti eu edificarei a minha igreja, foi da onde surgiu a nossa religião católica, tá? Então, a partir da obediência de Maria, a gente desfez a desobediência de Eva. Então, a importância de Maria na nossa vida é uma das, né, milhões que ela tem, é essa. Então, ela se preparou a vida inteira dela para aquilo, mesmo que ela não soubesse. Ela sentia de alguma forma que ela precisava, que ela tinha que fazer as coisas certas. Então, a vida inteira, imagina você passar anos da sua vida. Tem alguns documentos que falam que Maria tinha 16 anos, 17, não se sabe 100% ao certo a idade dela. Mas imagina você passa a sua vida inteira sem cometer um pecado. Então, ela nunca falou mal de ninguém, ela nunca xingou, ela nunca tentou ser melhor do que ninguém, ela nunca desobedeceu o pai e mãe, absolutamente nada. Coisas que nós fazemos até quando nós somos crianças mesmo. De às vezes uma criança pequena desobedece os pais, briga. Hoje em dia tem crianças que falam palavrão, que eu acho até um absurdo, mas enfim. Então, imagina você conseguir viver a sua vida inteira sendo imaculada, plena, perfeita. Só Maria. Ser bem sincera, só ela para conseguir. Agora a gente vai para a parte de cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? Desde o Primeiro Testamento, lá em Gênesis, que é a primeira parte, né, o primeiro livro da Bíblia, fala que a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, primeiro anúncio da vinda de um Salvador nascido de uma mulher. Então, já em Gênesis, fala que quando o Salvador vier, ele vai vir advindo de uma mulher. Estabelece que a vitória definitiva de Jesus sobre o mal vai ser a partir de uma mulher nessa hierarquia.
Quando vem Isaías, né, o profeta Isaías foi um dos profetas mais importantes de todos, fala que, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Que Emanuel, até falei semana passada sobre isso na questão do Natal, né? Emanuel é literalmente um dos nomes que Jesus recebe da vinda dele. A Virgem, alma, foi trazida para Pártenos, que é a Virgem na Septuaginta. Se estiver falando errado, vocês me perdoem. Em Mateus, ele cita essa profecia como cumprida no nascimento de Jesus. Então, lá em Isaías, quando ele fala que o Senhor vos dará um sinal, e essa virgem conceberá um filho e dará à luz, foi quando realmente Maria deu à luz a Jesus e fez com que essa profecia se concretizasse. A partir do momento que o nascimento de Jesus foi feito, Maria ali fez o parto dela e concebeu Jesus, se concretizou, e é aí que dá o primeiro pontapé inicial do Novo Testamento. Em Jeremias fala: o Senhor criou uma coisa nova na terra. A mulher envolverá o homem. Então, a Igreja Católica, ela interpreta isso como a alusão da Virgem, da concepção dela a Jesus. Então, a mulher, Maria, envolve o homem, Jesus, de uma maneira nova e milagrosa. Então, assim, essa palavra envolver, a gente pode pensar de vários fatos. Um deles é assim que Jesus nasceu, os panos que eles tinham ali naquela noite, eles envolveram, eles colocaram, né, no menino Jesus. Vocês podem ver que no presépio sempre tem o menino Jesus envolto nos panos, numas coisas que tinha ali, feno, enfim, o que tinha disponível na época. Já começa essa interpretação de você deixar ele aquecido de amor, de ternura, de cuidado de mãe, tá? Então, desde aí, já foi se concretizando, já começou, tintim por tintim, se encaixar nesse quebra-cabeça. Papel de Maria, né? O Fiat, né, de Maria. Tem Lucas que ela fala: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma resposta que ela fala livre e consciente depois da notícia que o anjo Gabriel falou que ela iria conceber o Espírito Santo e nasceria dela um filho que deveria se chamar Jesus. Então, o sim dela, que é a palavra fiat, significa sim, não foi uma aceitação passiva, foi um ato de cooperação com a vontade de Deus. Ela poderia ter falado não. Ela não foi obrigada a falar sim, porque era, querendo ou não, ela se preocupou naquele momento, porque é um peso você literalmente carregar no seu ventre e parir, né, o Messias, uma mulher virgem que não tinha noção de nada, e toda aquela responsabilidade naquela época, ainda mais que ela já estava comprometida a São José, então o que ela ia falar para ele, como que ele ia acreditar nela? Imagina, você chega agora pro seu marido e fala que você tá grávida do nada, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai acreditar. Ainda mais naquela época que qualquer coisa você poderia ser morta, apedrejada ou coisa até pior. A fé dela se mostra, junto com a obediência dela, como essencial para que o verbo se fizesse carne, para a encarnação mesmo de Deus como Jesus, como filho, né? E a cooperação no plano divino foi que a fé de Maria abriu as portas para a redenção da humanidade. Então, a entrega dela plena e confiante preparou o tabernáculo, então preparou o ventre dela, ela por dentro, né, como um templo, como uma moradia para o Filho de Deus. Então, a partir disso, a redenção veio. Então, a redenção da humanidade, a gente hoje ter a possibilidade de morrer e ter a graça de ir para o céu, ou pelo menos ir para o purgatório, né? De acordo, foi porque Maria disse sim, porque senão a gente provavelmente estaria até hoje esperando alguém que fosse verdadeiramente genuíno, né? Acho que nunca ia existir igual a Maria que pudesse realmente ter a Jesus. Então, ela estabeleceu um modelo para a gente, principalmente nós mulheres, né, de total disponibilidade e vontade de Deus para tudo. Ela é o maior modelo que a gente tem de santa, porque ela foi fiel desde o princípio. Desde que ela nasceu, ela sempre foi fiel aos planos de Deus. A gente precisa aprender muito com Maria isso todos os dias da nossa vida, e por isso que Nossa Senhora é tão importante para a gente que é católico. Se a terra que Jesus pisou é santa, imagine o ventre que o gerou. Eu não consigo pensar em outra coisa além do que essa frase para Maria. Então, eu não consigo pensar em nada mais bonito, mais maravilhoso do que a mulher que literalmente deu o primeiro alimento a Jesus por meio do seu seio, o primeiro amor, carinho, tudo. E não só à toa, quando Jesus estava ali na cruz, nos seus últimos segundos de suspiro,
com tudo aquilo que ele estava passando, com toda a dor, com tudo que ele já tinha passado, ele pegou Maria e falou para João: leve, eis aqui a tua mãe, cuide dela. E não só isso, como nossa mãe, né, da humanidade, ele se preocupou com ela. Mostra que mesmo quando ele estava mal, ele se preocupou com Maria, para mostrar a importância dela. Muitos colegas nossos de fé, né, é, colocam Maria como uma qualquer que só ajudou no plano de Deus, mas eu não consigo pensar numa só qualquer. Porque se ela não tivesse dito sim, se ela não tivesse gerado Jesus, se ela não tivesse cuidado dele desde o princípio, com todo amor e carinho, e tivesse ali em todos os momentos, talvez nada disso tivesse acontecido. Então eu não consigo falar só mãe de Deus, só mãe de Jesus. Ah, ela não é mãe de Deus nada, ela só foi mãe de Jesus, só gerou ele. Imagina, gente, não tem como. Tudo na Bíblia vai mostrando, vai falando isso, e mesmo assim, as pessoas insistem em falar que Maria foi uma qualquer. Qualquer sou eu nessa vida, que não sou ninguém, que não sou nada. Ela é tudo menos uma qualquer. Ela é a maior e a melhor exemplo, a melhor mulher que já existiu na face da Terra. Então, não tem como a gente falar que Maria foi qualquer uma e tá tudo certo. Não, tá totalmente errado. Isso vai totalmente contra o dogma da igreja, contra aquilo que a gente acredita. E aí, falando já de dogmas, de dogma, né? O dogma de Mãe de Deus, Theotokos, em grego, fala que é o título central da nossa fé cristã, que é proclamado no Concílio de Efeso, né, em 431 depois de Cristo, de que Maria é mãe de Deus e, portanto, nossa mãe. Então, quando a gente fala que Maria é coroada como rainha do céu e da terra, é porque ela é mãe de Deus, ela é mãe do Todo-Poderoso. Ela é simplesmente dona, mãe do dono de tudo, para não falar, né, dono, né, da zorra toda, para ficar mais fácil. Então, ela é verdadeiramente a mãe de Deus, e ela gerou Jesus, e a segunda pessoa, né, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o que eu estava tentando explicar mais ou menos para ficar um pouquinho mais fácil. Então, ela sublinha um pouquinho ali a união inseparável das naturezas divina e humana de Cristo. Ela demonstra a dignidade singular de Maria como a portadora de Deus. Então, uma coisa que a gente não deve esquecer nunca nessa vida, e nem deixar ninguém nunca falar, é que a gente bota Maria acima de Deus. Eu até entendo interpretações de pessoas que são fora da igreja falar que a gente coloca Maria acima, porque, um exemplo, a gente vai em qualquer igreja católica hoje, a igreja tem um título, sei lá, Nossa Senhora Aparecida. Você vai entrar na igreja, tem uma imagem gigantesca de Nossa Senhora Aparecida. Tem até uma cruz, mas uma cruz pequenininha e singela. Aí você olha, tem um monte de imagem de Nossa Senhora, tem 1 milhão de Nossa Senhora e não sei o que, Nossa Senhora para cá, Nossa Senhora para lá. E muitas vezes a gente esquece que Nossa Senhora, ela sempre nos leva até Deus. Ela nos leva sempre até Jesus. Ela sempre nos leva ao Espírito Santo e à Santíssima Trindade. Então a gente nunca deve colocar Maria acima de Deus. Quando a gente fala o maior amor da minha vida é Deus e ponto. É Deus e ponto. Não tem outra coisa. Ela vem abaixo. Você pode falar, o maior amor da minha vida depois da Santíssima Trindade é Maria. Tá tudo certo, tá ótimo, lindo, perfeito, maravilhoso. Ela é um símbolo e deve ser um símbolo da nossa vida, tanto homem quanto mulher. Mas ela não pode ser acima de Deus. Maria o tempo inteiro fala e nos leva até Deus. Ela é uma das formas que a gente tem de demonstração de obediência, de amor, de fidelidade, de tudo que leva até Deus. Tudo que Maria tem como símbolo é que Deus deu para ela como dom, é o que a gente deve tentar buscar a todos os dias da nossa vida. Então, esse é o papel principal de Maria. É tentar nos levar a ser um pouquinho como ela, para que a gente busque o céu, mas sempre diante de Jesus. Então a gente nunca pode deixar a nossa devoção ser maior do que o nosso amor a Deus. Isso é uma coisa importantíssima que a gente, às vezes, como católico, não transparece tanto, né? É um erro que a gente tem. E o que isso implica na nossa vida e no nosso dia a dia hoje? A dignidade humana foi elevada. Então, quando Jesus se fez verbo, se fez humano como nós, mostra que mesmo ele sendo o verbo, mesmo ele sendo, ele estava lá desde o princípio, foi o criador de tudo, a nossa vida humana tem um significado, a gente tem um porquê, tem um para quê. Porque senão, imagina, a gente já está aqui vazio, sem ter o que buscar, a gente estaria aí, como muitos a gente já ficou perdido, né, no dia a dia. Do que eu faço da minha vida?
O que eu devo fazer? Qual é o caminho? Muita gente fala que a religião católica foi ruim, que fez um monte de coisa, que matou e assassinou. Não, gente, a igreja é perfeita. Nós, seres humanos, que somos errados. Muitos papas, por exemplo, que é o maior que a gente tem, né, na igreja católica de vivos, eram ateus, renegavam a Deus, não seguiam os dogmas da igreja, fizeram coisa errada, roubaram, estupraram, fizeram um monte de coisa que a gente não concorda. Mas isso não é a igreja católica, é o homem que fez. É a mesma coisa que eu falar para vocês. Ah, eu tenho um filho. Dei amor, carinho, educação, fiz tudo. Meu filho foi ali por ciúmes e matou a namorada dele. Ele é um assassino. Eu não. Eu criei, eu fiz tudo, eu ensinei tintim por tintim. Ele que tem consciência própria e tem a vida e tem como escolher as próprias coisas e assassinou, eu não tenho nada a ver. Essa foi a escolha que ele fez. Então, quando alguém que está dentro da igreja tem uma escolha errada, não é que a igreja fez isso ou aquilo. A igreja católica é perfeita. Errado é o homem que está dentro dela. Nós somos errados. E quando eu falo igreja, nós somos corpos de Cristo. Nós somos a igreja. A igreja não é só um local físico que a gente vai todo domingo. Nós somos a igreja. Nós somos sinais de Deus. Nós somos quem vamos, né, literalmente pregar o evangelho por aí. Então a gente tem que sempre lembrar. Então, quando Jesus veio como encarnação, cientificou a realidade humana, deu uma ressignificância na nossa vida, ele mostra que Deus nos valoriza. Deus nos ama infinitamente. A gente ama a Deus, mas Deus nos ama muito mais. Porque quantas vezes a gente não estava aí perdido na vida e ele ainda estava nos amando? Quantas besteiras a gente não fez e faz todo dia e ele continua nos amando? Então, a humanidade de Jesus, que foi recebida a partir de Maria, então essa parte de amor, cuidado e carinho que ele aprendeu sendo um ser humano, é a garantia que ele, né, Jesus, é um homem autêntico. E a Maria, que é um modelo, né, um modelo de mãe na cruz, Jesus, quando entregou a mãe aos discípulos, né, que foi a João, no caso, estabeleceu ela como mãe espiritual de todos nós. Então, ela é a nossa guia principal espiritual, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, Maria é o nosso maior guia para tentar nos levar até Jesus. Ela é a maior guia que a gente tem de feminilidade. E quando eu falo feminilidade, não é da gente se maquiar, colocar um acessório, alguma coisa assim, mas da gente ser mulher, da gente ser mãe, da gente ser protetora, da gente ser obediente. E quando a gente fala da questão da submissão que tem na Bíblia, não é submissão de que o meu marido, o meu homem é melhor do que eu. É de que nós estamos sob a mesma missão. A gente sabe que para um casamento dar certo e para uma família dar certo, tem que ser igual a Sagrada Família. Mulher tem o seu papel e o homem tem o papel dele. Não é que um é melhor que o outro, mas cada um tem o seu papel. Uma família começa a dar errado quando um quer ter o papel do outro, que assumir uma coisa que não diz respeito. Então, por exemplo, a mãe tá ali, é ela que edifica o seu lar, é a mãe que geralmente prepara a comida, é a mãe que geralmente dá o amor, que dá o carinho, que dá a educação. O pai, ele tá ali o tempo inteiro para ser o provedor daquela família, ser o alicerce daquela família, mas sem nenhum prejudicar o outro. Eu não tô falando que nós mulheres não podemos trabalhar, não devemos estudar, ao contrário. A Igreja Católica foi quem criou a maioria das instituições que a gente conhece, por exemplo, de faculdade, mas que cada um tem o seu papel. Quando a gente for mãe, que a gente não deixe de entender que a gente pode trabalhar fora, mas que a gente não vai deixar nossos filhos de lado. O famoso, eu trabalho o dia inteiro para dar uma vida incrível para os meus filhos. Tá, mas e o amor? E o carinho? E a dedicação? E uma mãe presente? Você consegue dar conta trabalhando o dia inteiro fora? Porque eu não consigo pensar em uma jornada de trabalho que você sai 7 horas da manhã e volta, sei lá, 7 horas da noite para sua casa e fica 1 ou 2 horas na sua casa, você conseguindo realmente dar atenção para seus filhos. Você vai ter 1 ou 2 horas ali à noite, num jantar, se vocês jantarem junto, porque hoje em dia as pessoas nem comem juntas na mesa, não vai saber do dia, você não vai saber de como é a criança, o que aconteceu na vida dela, e cada vez mais o que vai acontecendo é famílias que não conversam, famílias que não se conhecem, que não se entendem. Então, esse é um dos papéis. E é a mesma coisa de um homem. O homem ele tem que ser provedor da sua família, porque a partir do momento que a mulher se doa na gravidez e ela é mãe, ela tá ali para cuidar da casa, ela precisa de alguém que cuide dela, que zele dela, porque quando nasce um bebê e nasce uma mãe, né, ao mesmo tempo, ninguém liga para a mãe, ninguém cuida. O bebê sempre vai estar ali cuidando, pode ter certeza que a mãe vai estar 24 horas com o bebê. E quem vai cuidar dessa mãe? Esse é o papel do homem. Esse é o papel de proteção.
de que qualquer coisa que aconteça, vai cair uma chuva, uma rajada de vento, de raio, trovão, você está ali para proteger e nada vai abalar. Você é a viga dessa casa, você é o teto, você é o alicerce. Então, aconteceu alguma coisa, é você que vai segurar a bronca. Acontece, eu sei, muito hoje em dia, às vezes a mulher tem que fazer o papel do homem, o homem fazer o papel da mulher, mas que a gente possa buscar sempre o significado da nossa vida. Será que eu estou fazendo certo? Será que às vezes o meu relacionamento não está dando certo porque eu não estou seguindo o que era para estar seguindo? Eu falo porque já aconteceu na minha vida de relacionamentos não darem certo, porque eu deixei de ser mulher, deixei de ter esse lado feminino e queria assumir o papel do homem, porque o homem não assumiu o seu próprio papel e eu tive que assumir o papel de duas pessoas ao mesmo tempo. Tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não consegue dar conta de nada. Então, a gente tem os nossos papéis, cada um complementa o outro. Então, a partir do momento que a gente fala que a gente quer construir uma família, quem tem uma vocação para o matrimônio, no caso, é essa. Ou quem tem outros tipos de vocações, como, por exemplo, o sacerdócio, por que o padre não pode casar diferente de um pastor, por exemplo? O padre não pode casar porque não tem como você ser um homem do lar, dividir o seu tempo e sua atenção com a igreja e com uma mulher, com a sua família. Então, o padre ele se doa de corpo e alma, e a esposa dele ele vira, né, casado com a igreja, com Cristo. Então, homens, amai-vos sua esposa, assim como Cristo amou a tua igreja. Essa é uma das maiores definições que a gente tem. Então, quando a gente fala que a gente é submisso ao nosso homem, é essa, a gente está sobre a mesma missão dos nossos maridos. Ou você que tem, você vai ser, como diz a irmã, a Esther, a nossa querida irmã Rose, né? Ou quem vai ser padre, a missão daquela pessoa é se casar com a igreja. É basicamente isso. Então, concluindo, por que Jesus Cristo precisou nascer? Porque ele precisou dar uma ressignificância para a gente, seres humanos, ele precisou redimir, né, assumir o nosso papel como seres humanos, ele veio para salvar o homem, né, de dentro para fora, e não só salvar por fora, né, uma coisa de símbolos, né, a gente pode buscar a graça a partir daí, ele santificou a vida humana, então ele apagou aquele pecado que a gente tinha naquele momento, e ele restaurou a comunhão com Deus. E hoje, inclusive, a gente tem a Eucaristia, que é a nossa comunhão com Deus. Então, o Filho de Deus nasceu de uma mulher para nos salvar, assumindo nossa história e não fugindo dela. Então, Jesus fez tintim por tintim, encaixe por encaixe, para que a gente realmente pudesse ter a graça de um dia estar com ele lá no céu, assim como Maria já está lá esperando. E não sei vocês, mas eu não vejo a hora de falar: oi, mãe, cheguei quando eu estiver lá no céu, e de poder abraçar Jesus, de poder estar ali. Cada um imagina o céu como pode, né, na sua cabeça, mas eu não consigo imaginar coisa melhor e mais bonita de saber que quando eu chegar no céu eu vou ter a minha mãe além do meu pai ali me esperando. Eu não consigo imaginar nada mais incrível. Acho que quem teve uma criação de pai e mãe de uma família que é modelo, eu tive, graças a Deus, não tenho do que reclamar. Você sabe quanto é importante o papel de pai e mãe na vida de uma criança, na sua formação, segurança, tudo na vida dela. Eu sei que metade dos brasileiros ou mais não tem pai nos registros. Às vezes as mães, a gente tem uma mãe, mas ela é narcisista, outras coisas que não convém. Mas quem tem os dois sabe o quanto é importante esse papel de sagrada família, que Maria e José são os maiores símbolos que a gente tem. Então, que a gente possa tentar 1% a cada dia ser parecido com Maria, para a gente chegar cada vez mais perto de Jesus, assim como ela o gerou e teve o tempo inteiro de perto dela. E é isso, pessoal. Eu ia falar o mínimo possível, mas acabou que eu falei pelos cotovelos, mas é isso, eu me empolguei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, pode abrir o áudio, pode escrever, que aí eu respondo para vocês. Eu falei que não ia dar para falar pouco. Gente, eu juro que eu tentei. Eu tô até com dor de dente, mas tá tudo sob controle. E eu ainda tentei resumir o material. Deixa eu ver aqui. Ai, obrigada, Rutiele. Falo pelos cotovelos, mas tudo bem. Querendo usar o tuque. Obrigada, Brenda. Imagina, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar à vontade. Obrigada, Indira. Um céu rosa com a Bia Maria. Isso, um céu todo rosa, cheio de glitter. Real, ele.
Eu imagino as roupinhas, geralmente a gente imagina uma roupa branca no céu, né, gente? Eu estaria com um vestido rosa, cheio de purpurina, cheio de glitter. Jesus ia falar: "Meu Deus, onde vai essa filha?". Mas é isso que eu imagino. Ninguém tem dúvida, ninguém tem nada? Pode entrar de preto. Oi? Pelo amor, já é difícil a gente fazer uma vez na semana. Fica eu e a Rose, gente, pra quem não sabe, eu fiz a primeira aula, os slides e tal, mas a Rose sempre vai me ajudando, e ela que fez da segunda, terceira aula, que ela manda muito melhor no TI do que eu, tá. Aí fica eu e ela: "O que que você fez?". Amém. A gente vai daqui a pouco disponibilizar o PDF para vocês e depois a gente vai colocar os áudios, o vídeo. Se eu falei alguma besteira, a gente me perdoem, tá. Tentei ser didática o máximo possível.